Você ouve agora as principais notícias do Paraná. Informação e opinião no seu rádio. No ar, RIC Mais Notícias. Olá, muito bom dia, 7h01. Começa agora o RIC Mais Notícias aqui na Jovem Pan Curitiba, em cadeia com a Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa, e nós falamos também para Foz do Iguaçu e toda a região da Tríplice Fronteira. Você pode também nos ouvir pelo aplicativo da Jovem Pan no seu celular, pelo ricmais.com.br e pelo facebook.com/ricmaispr. Franciele Colpani, muito bom dia. Bom dia, Denia Couto, bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. O WhatsApp para você participar conosco, mandar a sua mensagem para cá, 985045092. 985045092. Computador do Mark já bombando. Mark Souza, muito bom dia. Bom dia, Denian, bom dia, ouvintes. Hoje é dia 9 de agosto de 2017 e estes são os destaques de hoje. RIC Mais Notícias. O presidente da República volta atrás depois de admitir possibilidade de aumento de mais um imposto. Michel Temer havia confirmado estudos de aumento da alíquota do imposto de renda para o ano que vem. Polícia Federal revela os detalhes do caminho do Caixa 2 que teria sido usado para a campanha da senadora Gleisi Hoffmann em 2014. Ela é acusada de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O presidente nacional do PMDB formaliza pedido de expulsão do senador Roberto Requião no Conselho de Ética do partido. Ele pode ser punido por se posicionar contra o arquivamento da denúncia criminal de Temer. Moro condena 16 pessoas por desvio de dinheiro do Instituto Federal do Paraná. O veredito da Operação Sinapse foi divulgado ontem pelo juiz Sérgio Moro. Ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, vai continuar detido na Superintendência da Polícia Federal. Moro negou o pedido da PF de transferência do preso para o Complexo Médico Penal. E agora o destaque do esporte, Pietro De Lázari. Atlético Paranaense chega a Santos com novidades no time para jogo decisivo da Libertadores. Chegamos. RIC Mais Notícias. Tempo. Bom, o dia amanheceu com céu parcialmente nublado em Curitiba. Como será o dia de hoje para os paranaenses, Fran? Vai ficar estável, viu, Denian? Neste momento temos 15 graus em Curitiba. Fazia alguns dias, Denian, que a temperatura não começava assim, né? Tá gostosinho hoje. Tá bem bom, né? Para nós curitibanos acima da média, vocês não acham? Tá bom, tá gostosinho. E ó, a previsão de tempo estável sim, com máxima de 26 graus. Talvez possibilidade de chuvas esparsas, mas é provável que não. Em Ponta Grossa, o dia começa um pouco mais frio, 11 graus é a temperatura, a máxima chega a casa dos 25 também, com sol entre nuvens e alguma possibilidade aí de chuva ao longo do dia. Em Cascavel também o dia começa com temperaturas mais amenas, chegando a casa dos 16, e lá os termômetros sobem bastante, uma amplitude térmica grande, chega a casa dos 28 graus, a máxima também com sol entre nuvens, e Foz do Iguaçu começa o dia com 15 graus, com máxima chegando aos 30, também com tempo estável por lá. RIC Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. Como opera o aeroporto de Curitiba, Mark? Está aberto, viu, pelo modo visual para pousos e decolagens, o aeroporto Afonso Pena na região metropolitana da capital. Os demais terminais aqui do estado, Londrina no norte e Foz do Iguaçu no oeste, também operam normalmente. Agora um giro pelos principais aeroportos do país. Guarulhos e Congonhas em São Paulo estão abertos, assim como Brasília, Rio de Janeiro e Porto Alegre. As informações são da Infraero. RIC Mais Notícias. O jornal de hoje começa falando da derrota de Michel Temer. O recuo significa que ele perdeu aquele apoio todo para fazer medidas impopulares. O imposto de renda que ele queria subir deu na trave. Fran. Que susto que o povo brasileiro tomou ontem, hein, Denian? Pois é, o presidente, em entrevista a jornalistas, havia dito ontem que o governo sim estudava um aumento na alíquota do imposto de renda. Porém, à noite, em nota divulgada pela Presidência da República, ele afirmou que o governo não vai enviar a proposta de reajuste do imposto de renda, não. E o presidente disse que fez menção genérica quando respondeu ao questionamento dos jornalistas. Ele voltou atrás. A decisão sobre o reajuste do imposto foi dada durante um congresso em São Paulo ontem.
Os jornalistas perguntaram se o governo continua estudando formas de aumentar a arrecadação e ele citou a possibilidade de mexer na taxa do imposto de renda. Não, ainda não. Sabe que há estudos, realmente, os mais variados estudos, vocês sabem que, mas é interessante, são estudos que se fazem rotineiramente, não é? A todo momento, a Fazenda, o planejamento, os setores da economia, né? Eles fazem esses estudos. E este é um dos estudos que está sendo feito, mas nada decidido. O déficit das contas do governo em junho já chegava à casa dos 56 bilhões de reais. Atualmente, a taxa máxima da alíquota do imposto de renda é de 27,5% para quem ganha mais de R$ 4.463, como o ouvinte bem sabe, né? Informações apuradas ontem revelam que a equipe de Temer estudava criar uma nova alíquota entre 30% e 35% para quem ganha mais de R$20 mil. Ontem mesmo, Denian, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, havia afirmado que, mesmo que o governo mantesse essa posição de reajuste, ela não passava na Câmara. Não, e não tem que passar mesmo. Somente um governo ruim, sem soluções criativas para o país, é capaz de trabalhar na base da elevação das alíquotas tributárias. O presidente Michel Temer, ao sugerir um aumento das alíquotas do imposto de renda, ele fez um balão de ensaio e levou de volta o troco uma repulsa por parte da classe política, tanto na Câmara quanto no Senado. Por isso que ele recuou. O Brasil paga, nós brasileiros pagamos uma das taxas de tributos mais altas do mundo. As nossas taxas, as nossas contribuições e os nossos impostos são terríveis à nossa situação pessoal, às empresas, ao mercado de trabalho e ao próprio desenvolvimento da economia. Chega. O recuo de Michel Temer, enfim, uma boa notícia que vem de Brasília. 7h08. Sabe que teve uma reunião secreta ontem do presidente Michel Temer com a futura Procuradora-Geral da República, a Raquel Dodge. Conta aí, Mark. Essa reunião não estava prevista na agenda oficial. O registro da chegada dele foi feito por volta das 10 horas da noite por um cinegrafista da TV Globo. O motivo da reunião ainda não foi divulgado. Ela assume o cargo no lugar de Janot a partir do dia 17 de setembro. Então é o seguinte, duas coisas. A Globo mantém um cinegrafista lá na frente do Jaburu. Fiquei pensando nisso. Todo o tempo, né? Mas acho que fica mesmo. Fica. Mas você não acha que tem informação de bastidor que rola, assim, aqueles assessores de boca pequena? Até tem, mas independentemente do horário, sempre tem um repórter cinematográfico com a câmera apontada para a residência oficial do presidente. Para a porta do Temer. Para a porta dele. Depois da delação, né, da JBS. No período final do impeachment da ex-presidente Dilma também tinha uma equipe da TV Globo 24 horas fazendo imagens o Palácio da Alvorada. Fica bem longe, assim, da rua. E aí os turistas param lá para ver. E aí eles posicionavam um cinegrafista com aquela câmera com a lente bem potente para filmar lá na sala de estar do Palácio da Alvorada. Lá dentro, para ver a... E não tem cortina nessa sala, Daniel? Não, até tem, mas eles deixam aberto. É muito bonito o Palácio da Alvorada. O Palácio do Jaburu é bonitinho, o da Alvorada é lindo. A outra coisa é a seguinte. O Temer não aprende, né? O presidente da República, com essa mania de receber os outros de noite sem registro na agenda oficial, pode ser uma mera conversa protocolar. Algo de interesse mesmo da República. Mas no momento em que não há o registro na agenda, ele carrega para cima dele, o presidente, uma nuvenzinha de desconfiança com raios, relâmpagos e trovões. Ele não se ajuda. O presidente da República é fraco de popularidade e pequenos gestos que poderiam lhe render um mínimo de credibilidade, ele não pratica. O Temer abre as portas do Palácio do Jaburu para a nova Procuradora-Geral da República, que nem assumiu ainda, no mesmo momento em que ele e Rodrigo Janot estão de bico, um com o outro. No momento em que Rodrigo Janot
é chamado de desqualificado, burro e etc. pelo ministro do Supremo, Gilmar Mendes. E quem conhece dos bastidores de Brasília sabe que Gilmar Mendes e Michel Temer, nesse momento, são pum e calça. Aí o Temer abre as portas do Jaburu para a nova procuradora-geral sem constar a reunião na agenda. O presidente da República, além de impopular, não se ajuda. Denier, e aí como eles não divulgam o teor da conversa, que foi num palácio público, vamos dizer isso, né, Denier? Importante ressaltar, é um prédio público, o presidente da República, uma procuradora da República, 2 servidores públicos, então tem que divulgar o que foi dito lá. Se não for isso, vão tomar café, particularmente em algum lugar de Brasília. Mas enfim, daí a gente fica especulando, a imprensa especula o que pode ter sido essa conversa, já que eles não divulgaram oficialmente. E um dos assuntos que podem ter sido debatidos por Temer e Raquel Dodge é uma revisão que será feita em algumas delações premiadas. O Janot, na semana passada, já anunciou que uma delação deve ser anulada. O pessoal falou muito da delação do Elcídio Amaral, mas não é ela. Fiquem tranquilos, a delação do Elcídio Amaral não vai ser anulada, mas é uma das que deve ser revisada, principalmente a dele e a do Sérgio Machado, que é um ex-diretor da BR Distribuidora, porque elas apresentam algumas inconsistências, não apresentam provas. O Delcídio fez muito aquilo, Denier, de ouvir falar. Eu ouvi falar tal coisa. A delação tem que apresentar prova. Então a Dodge deve fazer um recall aí dessas delações premiadas. Esse é um dos assuntos que podem ter sido debatidos entre a Raquel e o Temer. Muito provavelmente, inclusive, né? Tem uma delação nova aí que foi homologada pelo ministro Fachin, ministro paranaense Edson Fachin lá no Supremo, que é a delação do Pedro Correia, do ex-deputado do Partido Progressista, que é o falastrão. Eu já contei aqui e vou relatar aos ouvintes que não estavam ligados à época. O Pedro Correia é um bonachão, é um veinho, bom de papo, deputado pernambucano, tem aquele jeitão dele. Aí, quando ele estava negociando a delação premiada, perguntaram para ele assim: olha, o senhor vai sair então, né? E ele: se precisa, não dá para ficar aqui não. Aí todo mundo riu e disse: oxe, vou ter que conviver com minha esposa de novo, não dá. Ainda achou de fazer piada lá com os procuradores. Ai, e o Pedro Correia, essa delação homologada, ela afunda, se é que resta alguma credibilidade, mas afunda um pouquinho mais o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A delação do Pedro Correia esbofeteia essa onda de credibilidade e moralidade que não existe do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Denier, já que nós começamos aqui esse bloco de delações premiadas, só rapidinho uma notinha aqui. O Palocci apresentou novos anexos essa semana, viu? A delação premiada dele. Então, o ex-ministro petista dos governos Dilma Rousseff e também de Lula continua tentando negociar uma delação premiada, apresentou novos anexos que parece que apimentaram mais. Os procuradores não queriam só o feijão com arroz que o Palocci queria apresentar, queriam dados mais concretos e o Palocci está atendendo os pedidos. Eu acho, Denier, para terminar esse assunto aqui, que os procuradores lá de Brasília deveriam aprender com os procuradores aqui de Curitiba. Veja quanto tempo o Palocci está tentando negociar uma delação premiada, eles falaram não, se não entregar prova, não entregar informação nova, nós não queremos. Agora já o Janot pro Joesley Batista, né, entregou até a mãe, né? Pois é, por isso que o Janot vai embora sem deixar saudades. 7h15. Aquela briga do senador paranaense Roberto Requião com o também senador e presidente do PMDB, Romero Jucá, rendeu e foi adiante, né, Fran? Muito adiante. O senador Roberto Requião pode ser expulso do PMDB por causa disso, Denier. A decisão de se posicionar contra o arquivamento da denúncia criminal do presidente Michel Temer não agradou nada o presidente nacional do partido, Romero Jucá, que protocolou, e ele já havia ameaçado que faria isso, viu? O requerimento de expulsão no Conselho de Ética da sigla. Os pedidos aguardam a nomeação do relator do caso e depois disso o senador será oficialmente notificado. O que chama atenção é que Requião ainda não se posicionou sobre isso. Roberto Requião já está articulando o ingresso. Atenção, é informação, não é opinião. O senador Roberto Requião
discursa de que não vai aceitar sair do PMDB, porque não sei o que, daquele jeito boquirroto dele. Agora a vida real. Roberto Requião está articulando verdadeiramente o ingresso no partido Rede Sustentabilidade, da ex-senadora Marina Silva. Requião vai à rede, levará consigo, claro, o filho e mais alguns nomes do que ele costuma chamar de velho MDB de guerra, que nada tem de MDB de guerra, aquilo ali tudo é requianismo puro, gente sem compromisso com o país e sem compromisso com o Requião e os seus, e Requião carregaria do PMDB toda essa turma para a Rede Sustentabilidade. Sob a minha reflexão, eu não vejo um partido melhor para acolher Requião. Finge uma independência com o PT, mas na verdade é um braço político do Partido dos Trabalhadores. Agora sim, o Requião poderá assumir o que ele verdadeiramente é: vermelho. Requião vai embora do PMDB se não tiver condições de ficar, e a sua escolha do partido já está feita. É a Rede da Marina. Daniel, eu sei que você tem informação de bastidor do porquê que ele não foi pro PT. Ele tentou negociar alguma coisa, ou vislumbrou em algum momento, o Requião tentou ir pro PT? Tentou. E não teve a porta aberta. O PT não quer Roberto Requião. O Partido dos Trabalhadores não quer Roberto Requião em suas fileiras. Diante da negativa, Requião se aproxegou, conversou de pertinho com a ex-senadora Marina Silva e está tudo certo. Requião tentará resistir no PMDB e, se não der, tchau. Vai embora. A saída de Requião do PMDB trará um efeito muito forte para o partido aqui no Paraná. Muita gente que saiu pode voltar e teve gente que foi embora por causa do Roberto Requião. Há um quadro histórico do PMDB de Curitiba e do Paraná, o Hudson Calef. Hudson Calef foi um homem de campanha, foi um homem de finanças das campanhas de Requião e do PMDB. Ex-diretor da Sanepar. Ex-diretor da Sanepar, um histórico do PMDB. Ele não aguentou mais. Ele foi embora. Entregou a rapadura essa semana. Disse, fui, cansei. Não dá mais. Com o Requião não dá para lidar. Ele destruiu o partido. A saída de Hudson Calef, por exemplo, se Requião for embora para a Rede Sustentabilidade, o Hudson e outros tantos devem voltar ao PMDB. Requião, ele está senil, politicamente falando. Ele está muito lúcido. Quando eu digo aqui senil, eu não estou dizendo da pessoa Roberto Requião, estou falando do político. Politicamente, Requião está senil. Senil. Ele vive uma política que não existe mais. Requião bate palmas para o que acontece na Venezuela. A Venezuela é uma ditadura. Uma Assembleia Constituinte eleita na fraude, com apenas uma ideologia, para acabar com a Constituinte atual e impor a marra, a força, com a supressão de direitos individuais e fundamentais, um modelo bolivariano na Venezuela, e o Roberto Requião bate palminhas. Então o Requião está indo embora, um abraço, e o PMDB, se ele for, né, o PMDB não sentirá nenhuma saudade do vetusto senador. 7h20. E os ouvintes, hein, Marcos? Olha só, eles estão participando aqui sobre os assuntos trazidos ao longo do jornal. O Alessandro T. diz que está torcendo para a justiça ser feita no caso do ex-presidente Lula. O Anderson está dizendo que o povo tem que ir para a rua, chega de novos impostos. Ele criticando aqui a decisão, na verdade não é decisão, né? O comentário, o boato do Michel Temer que poderia aumentar o imposto de renda, depois o próprio presidente voltou atrás. Daí também tem aqui a ouvinte que não colocou o nome, final telefone 1405, dizendo que está na escuta aqui. O Alfredo, ele diz que ele é contra o aumento do imposto de renda e pensa que o governo deveria diminuir o custo do Legislativo Nacional, que é absurdamente alto. Também o ouvinte aqui
Elcio Koleski, dizendo que ele sempre foi contra qualquer tipo de violência, mas nos casos dos políticos está pensando em mudar de ideia. Enfim, ele... Calma! Calma, não tem que resolver, não tapa. O que ele falou? Que ele vai usar a violência vai usar da violência contra os políticos. Ai, calma. Aqui pela internet, muita gente também pelo Facebook, o Vitor Sônia, o Jonathan Moura, o Agnaldo Milani, também a Débora Pizarro, o Leandro Dota, muita gente aqui pelo facebook.com/RickMaisPR. Olha só, tem nessa, como é que eu vou chamar? Tem uma sensação criada no Paraná, isso é muito paranaense, muito paranaense, de que alguns políticos, eles estão acima de qualquer suspeita, de que eles podem tudo, que não é verdade. E uma dessas figuras é o ex-deputado federal, Doutor Rosinha, que o meu amigo Paulo Martins apelidou de Karl Marx das Araucárias. E o Rosinha gosta desse apelido. E o Doutor Rosinha, que é outro que pensa que toma banho de água benta. Não, é o super honesto Dr. Rosinha. O Rosinha foi acusado de malversação de dinheiro público. Conta aí, Fran. Ele está na lista daqueles 72 parlamentares denunciados pelo Ministério Público de Brasília por uso irregular da cota de passagens aéreas. As denúncias apontam gastos irregulares de mais de 8 milhões de reais em 13 mil bilhetes aéreos usados entre 2007 e 2009. O caso, Daniel, o ouvinte deve lembrar, ficou conhecido como farra das passagens aéreas, porque deputados e senadores usavam as cotas a que têm direito para se deslocar de avião a trabalho para viagens de passeio pelo mundo. Alguns também foram flagrados cedendo benefício para eleitores. No total, foram abertas 28 denúncias criminais contra os investigados. O deputado paranaense Dr. Rosinha usou 212 passagens ao custo de R$104 mil entre os 2 anos analisados. O Ministério Público Federal investiga o caso desde 2006, mas só deflagrou a ação em 2009, quando foi divulgado que mais da metade da Câmara tinha voado com dinheiro público e gastado entre viagens nacionais e internacionais um total de R$70 milhões entre 2007 e 2009, Daniel Couto. Então, a gente pode escolher a trilha sonora aí do Dr. Rosinha. Pode ser aquela Sonho de Ícaro, do Biafra. Voar, voar, subir, subir. Pode ser aquela, o avião do Tchacabum. O avião mandou... Não? Sim. Vou te pegar. Pode ser o avião, pode ser Foi com medo de avião. O nosso deputado federal, Dr. Rosinha, que discursa como limpinho, vai ter que se explicar ao Poder Judiciário na farra das passagens aéreas. Daniel, que bonito, hein, seu Rosinha? Eu tô com uma dúvida. Será que o manifesto do Partido Comunista orienta essas coisas aí? Então tá bom. É uma boa. Mark, para de provocar, Mark. Não tô provocando. Uma pergunta, uma dúvida, pô. 7h24 tem intervalo e voltamos na sequência com mais informações. Fique mais notícias. Fique mais notícias aqui na Jovem Pan, 7h28. O novo partido do deputado federal Jair Bolsonaro vai se chamar Patriota. O Bolsonaro hoje está no PSC, o Partido Social Cristão. Ele iria e vai se filiar ao PEN, que é o Partido Ecológico Nacional. O PEN iria se chamar PRONA, Partido da Reconstrução da Ordem Nacional, mas eles mudaram de ideia e agora o nome é Patriota. Com isso nós temos partidos com nomezinhos, né? Patriota, Podemos. Virou uma onda agora, né? Virou. Democratas, Rede. A gente tem uns partidinhos com nomezinho. Então o do Bolsonaro se chamará Patriota. Por falar em Bolsonaro, tem uma notícia que chama a atenção do Brasil. Fran. Alunos de um colégio administrado pela Polícia Militar do Amazonas postaram um vídeo, Daniel, convidando o deputado federal Jair Bolsonaro para comparecer na cerimônia de formatura deles. Até aí, tudo bem. O que chama a atenção é que no vídeo, divulgado pelo parlamentar, os estudantes da escola Valdoc Frick de Lira aparecem perfilados, com as mãos para trás, vestidos com trajes da escola, que é da Polícia Militar, e ecoando um coro que diz o seguinte, abre aspas, convidamos Bolsonaro, salvação dessa nação, nos 4 cantos ouvirão nossa canção,
Fecha aspas. Em seguida, uma aluna repete o convite se dirigindo diretamente ao parlamentar e agora a gente vai ouvir um trechinho disso que eu acabei de descrever para o ouvinte. Nós, alunos da comissão de formatura, gostaríamos que o senhor pudesse nos honrar com sua presença em nossa formatura militar. Nosso convite deve-se à sua trajetória ética e seu compromisso com a educação. E o deputado e pré-candidato à presidência da República ficou orgulhoso pelo convite, viu? Inclusive, gravou um vídeo para agradecer os estudantes e confirmar a presença na formatura deles. Vamos ouvi-lo. Um exemplo de ensino que deveria ser adotado em todas as escolas públicas do Brasil. Parabéns, Polícia Militar do Estado do Amazonas. Muito obrigado, aluno. Até breve, se Deus quiser. Então tá aí a declaração do Bolsonaro de que esse é o tipo de educação que ele espera para o Brasil. O vídeo completo, o nosso ouvinte acompanha lá no nosso site, riquemais.com.br. Os números comprovam que nesse ponto o Bolsonaro está certo. As escolas militares no Brasil inteiro são exemplo de formação. As escolas militares lideram todos os rankings de desempenho dos alunos em concursos vestibulares, por exemplo, em competições de matemática, de idiomas, enfim. A educação militar, que ela é calcada na ideia de disciplina e hierarquia, faz com que o aluno lá matriculado respeite os seus professores, tenha uma conduta adequada a quem está em sala de aula e estuda ou reprova. Não tem passamão na cabeça de aluno. O Colégio Militar, nesse modelo, alcançou resultados e alcança resultados que são inquestionáveis. Então, Bolsonaro tem razão nesse ponto. Os colégios militares têm, sim, qualidade. Todos eles. E é bom a gente frisar que são escolas públicas. O Colégio Tiradentes da Polícia Militar do Rio Grande do Sul, por exemplo, ele é o campeão anos e anos e anos e anos de todos os levantamentos que se tem de qualidade de ensino entre as escolas estaduais. Aqui no Paraná não é diferente. O Colégio da Polícia Militar do Paraná é modelo. O Colégio Militar de Curitiba, que fica no bairro Tarumã, é outro colégio exemplar quanto aos resultados da educação que alcança. O que não significa que não tenha um pouco de exagero aqui na questão desses estudantes. Mas o que eles queriam? Eles queriam ter o Bolsonaro lá na formatura. E eles conseguiram. As redes sociais, talvez se fosse antes desse período de rede social, de Facebook e tudo, teriam de mandar um telegrama, uma carta para o gabinete do deputado que talvez nem chegasse às mãos dele. As redes sociais servem para esse tipo de alcance do conteúdo. Então, esses meninos lá da formatura conseguiram o que queriam. O Bolsonaro vai lá. Mas o que eu não gosto é tratar o Bolsonaro como mito, como herói, como uma figura a ser exaltada. Bolsonaro é um homem público, um servidor público, ele é pré-candidato à presidência da República, nós precisamos olhar para o Bolsonaro com atenção. Quem é o Bolsonaro? Tirar essa personagem que o Bolsonaro representa ser, o falastrão, que não tem medo de dizer a verdade, que bandido bom é não sei o quê, que blá blá. Isso daí não nos serve. Bolsonaro pode presidir o Brasil. Bolsonaro é um candidato viável. E isso tem que fazer com que a gente olhe para o Bolsonaro como o Bolsonaro tem que ser olhado. Ele tem condições de administrar o país? Quais são as suas ideias para a economia? Como o Bolsonaro vai efetivar direitos fundamentais se ele é um homem que, em boa monta, carrega posturas preconceituosas? E tratar das minorias, no caso, né? Pois é. Então a gente tem que olhar para o Bolsonaro com a gravidade e com a responsabilidade que é do cidadão de bem desse país. Agora, quanto ao fato de colégio militar ter qualidade, me desculpem aqueles que acham, a criança, a liberdade e não sei o quê. Você pode até ter um discursinho da nova pedagogia, do mimimi, mas que colégio militar tem resultado e é bom, isso é.
Se você acha ruim, pega os números do Colégio Militar. Agora, Denia, na imprensa lá de Manaus se divulgou uma entrevista de um dos alunos que estavam no vídeo e que não abriram a boca para entoar ali aquele coro. E ele disse aos jornalistas lá do Amazonas que não concordava com aquilo e por isso que não falou. Então não é assim unânime entre todos os alunos dessa turma essa situação. Além disso... Eu fico muito feliz, porque quando qualquer questão na vida da gente... Unanimidade a gente só tem em ditadura. Unanimidade você tem no PT para bater palma pro Lula. Pega o petista, pergunta, fala do Lula. Ai não, Lula. O cara ajoelha e vai às lágrimas com seu herói. Isso é que é perigoso. Eu gosto que não haja unanimidade no apoio ao Bolsonaro, o que mostra que os meninos, e demonstra a qualidade do ensino lá, de que os meninos refletem por si. Isso é democracia. Ditadura é você pegar um réu já condenado em primeira instância e ficar batendo palminha como se houvesse uma perseguição contra o sujeito. Que o PT aprenda com quem ele mais tem repulsa, com o Bolsonaro. Mas ele disse que ele teve que ficar ali naquele grupo perfilado por questões de hierarquia. Foi isso que o aluno explicou. Então, e a hierarquia é a marca do Colégio Militar. Tem que estar. Ele não pode virar as costas. Se ele é formando, ele está com os formandos. Mas ele não precisa externar a sua opinião. Bacana, tudo certo. E a gente ligou para o Colégio Militar aqui do Paraná, da Polícia Militar, para saber a opinião dele, se o DCE dos alunos aqui também teria vontade de convidar Jair Bolsonaro, no caso, para ser aí o padrinho da turma do terceiro ano. E eles não quiseram comentar o assunto, falaram, não vamos mexer nisso daí. Agora, Daniel, o que também importa é que a formatura é um momento especial na vida do estudante. Ele convida quem ele quiser. Exatamente. É isso aí, isso que eu tô dizendo. Se os meninos lá querem chamar o Bolsonaro, poxa, chamem, que legal. Conseguiram que o Bolsonaro vá lá à formatura em Manaus, no Amazonas. E quanto ao Colégio Militar, perfilar todo mundo, o Colégio Militar é assim. É desse jeito que funciona. O outro lado que eu chamo a atenção é que nós, como cidadãos responsáveis, temos que olhar para o Bolsonaro para além da personagem que ele representa. E ele hoje é o mito que é aplaudido em aeroporto, que todo mundo fica lá, o Bolsonaro, é isso aí, Bolsonaro, vamos pegar os bandidos. Só que isso funciona para quem está lá legislando. Para a função do Poder Executivo, a gente precisa pegar o Bolsonaro e olhar para ele. Daqui a pouco a gente pode chegar à conclusão, poxa, o Bolsonaro tem qualidade sim. E a gente decide o voto em cima da análise do Bolsonaro. O que eu não gosto é tratar o sujeito como herói. Em nenhuma hipótese. Não há heroísmo na vida pública. Essas pessoas são servidores. O juiz Moro não é herói, o procurador Deltan Dallagnol não é herói, o Lula não é herói e o Bolsonaro também não é. Só. E aí, Mark? E os ouvintes? Explodiu, né? Falou do Bolsonaro aqui, o WhatsApp e o Facebook bombam. Muita gente aqui falando que concorda que os alunos convidaram o Bolsonaro e não há nada de errado nisso. O Marcos Dalzotto, por exemplo, vai nessa opinião. O Osmar de São José dos Pinhais diz que ele é Bolsonaro. O Felipe Debisky diz que é Bolsonaro também. O Neumann de Ponta Grossa, a mesma coisa, coloca aquela hashtag, sabe? Bolsonaro 2018. Enfim, tem a participação aqui também do ouvinte que não colocou o nome. Final telefone 0203, perguntando se o Bolsonaro foi expulso do Rio Grande do Sul. Não, ele é carioca, não é gaúcho. O Daniel pode falar bem isso, ele não é gaúcho, né, Daniel? Não é o jeito que ele fala! É verdade, não tem mesmo sotaque. Olha o jeito que o Daniel fala e o jeito que ele fala, né? O Wesley Sene diz que Bolsonaro não é o melhor, mas é o que temos para tentar diminuir esta bagunça. É a tentativa mais viável, na opinião do ouvinte. A Adriana, ela diz que gostou muito do seu comentário, Daniel. Diz que quem está em um colégio militar tem que seguir a disciplina, ou sai. Tem a opção de sair. Pois é, aí as pessoas ficam se revoltando quanto ao fato dos alunos no colégio militar serem comandados mesmo. Eles seguem uma linha de comando. Sim, assim funciona o colégio de natureza militar. Se você acha que isso não é adequado à educação do seu filho, você matricule o seu filho num outro tipo de colégio. É que tem gente que acha que o militarismo é nefasto e aí fica de fora dando pedrada em colégio militar. Você tem a sua liberdade de não matricular o seu filho na escola militar. Põe o seu filho na escola tradicional. Agora, tem gente que quer ter o filho na escola militar. Para esses, respeite a decisão desses. Por que tem que seguir a vontade de um e tem que ser daquele jeito?
A democracia se funda no pluralismo. Olha só, Denê, e tem até o João Vinícius, que é um curitibano que nasceu em Itapeva, brinca ele aqui, mas ele diz o seguinte, que ele estudava em escola pública que não era militar e já era perfilado a cantar o hino nacional antes de entrar na aula e depois da merenda, ou seja... Comigo era assim também, gente, não sei vocês, mas lá no Instituto de Educação aqui em Curitiba, a gente todo dia cantava o hino nacional antes de começar o... No Rio Grande do Sul também. Só que tem uma distância, lembra? Só que tem tomava distância. Eu cantava o hino também. Só que tem que cantar o hino gaúcho junto lá. Sério, Daniel? Claro. Mas o gaúcho, né? Enfim, não vou comentar. O Alisson aqui de Curitiba... Eu senti. Também. Óbvio. É que Denê tem... Vai dizer que é bairrista. Não, é que a gauchada é louca, vocês não sabem. Eles comemoram uma revolução. Eu não vou nem falar aqui, mas vou falar. Eles comemoram uma revolução que eles perderam. Os que a gente ganhou perderam aqui a na revolução Lapa, inclusive. Farroupilha e eles comemoram. Vai entender esse povo. Ó, se não fosse a gente um abraço e um beijo a todos os gaúchos. A bandeira do Rio Grande do Sul é tão louca, a bandeira. Ela é tão louca que a bandeira até hoje diz lá, República Rio Grande do Sul. Exato. Gaúcho é metido, hein? Meu Deus do céu. Enfim. É por isso que eu paranizei. Por isso que eu virei um paranaense. Aliás, daqui a pouco vai aparecer algum deputado para querer me dar um título de cidadão paranaense. Olha né? só. Tem que ter um número X de anos morando no Paraná. Pode me dar. Vou colocar na parede da minha casa com o maior orgulho. Eu tenho o maior orgulho de ser paranaense por escolha. Porque tem gente que é paranaense porque nasceu aqui e nem gosta do Paraná. Eu não. Eu escolhi o Paraná. Eu amo o Paraná. Eu gosto de ser paranaense. Eu só não consigo dizer leite como os curitibanos. Mas você chega lá. E o refrão do hino Paraná, sabe, Daniel? Arrisca ou não? Paraná serás luzeiro. Nossa, avante, eu achei que ia pegar ele e não deu Eu certo. também. Agora eu achei, sabe por quê? Porque nem eu sei esse hino, gente. Meu Deus. Eu podia cantar também. Meu Paraná. Ah, esse não, né? Você é gremista. Ai, graças a Deus. Olha só, gente. O caso do Bolsonaro, tô olhando de longe aqui o computador do WhatsApp. Não para. Toda vez que a gente se põe a discutir aqui o assunto Jair Bolsonaro, isso aqui fica pirando, o que demonstra de que nós temos compromisso, sim, em abrir a caixa preta que se chama Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro tem uma figura, uma imagem, que não é a imagem do Bolsonaro real. O Bolsonaro não é só aquele homem que grita e arruma confusão com a Maria do Rosário e com o Jean Willis. Não é só. O Bolsonaro é um cidadão que pode vir a presidir o Brasil. Não vamos brincar com uma situação como essa. Nós já pusemos um poste para presidir o Brasil. Com o vice que tinha. E aí virou o que virou. Daniel, antes do break, eu quero mostrar essa mensagem aqui pra você, que é da nossa ouvinte, a Lúcia, lá de Cascavel, região oeste, sempre ligadinha aqui no Rick Mais Notícias. Ela mandou uma foto do Lula com a camisa do Grêmio, com dizer embaixo que o Lula foi orientado a andar com a camisa do Grêmio pra provar que não ganhou nada entre 2002 e 2015. E aí, Daniel? O ouvinte não perdoa também. Esse meme é maravilhoso. E lá em Cascavel que tem muito gremista e colorado, hein? Sim, só tem isso. Se puder me mandar Vou mandar. Manda pra mim, porque eu vou postar no meu Twitter, eu adorei. O Grêmio, de fato, não ganhou nada que preste entre 2002 e 2015. Em compensação agora... mas o Corinthians vai deixar, Daniel? Será? Não, eu não quero ganhar o Brasileirão. Quero ser campeão da Libertadores. Tá bom. 7h43, voltamos. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias, jornal líder de audiência no Paraná, em cadeia estadual de informações em Curitiba, Cascavel, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu. Falamos também para o mundo inteiro pela Rede Mundial de Computadores. Transmitimos com som e imagem pelo Facebook do Rick Mais PR. É muito grande a participação dos ouvintes pelo nosso WhatsApp 41 98504 5092. Quero agradecer, claro, não tem como ler a mensagem de todo mundo. A Fran contou aqui que ela estudou no Instituto de Educação e que cantava o hino, né? Todos os dias. Todos os dias. Muita gente relembrando que na sua época também tinha que cantar o hino, que era um momento diferente. Mas vamos abrir esse bloco falando de uma das manchetes do nosso jornal, da chamada Operação Sinapse, que envolve aí uma decisão do juiz Sérgio Moro. Fran.
Ele condenou 16 pessoas por desvio de dinheiro do Instituto Federal do Paraná. O grupo foi investigado na Operação Sinapse, como você disse, que revelou irregularidades em contratos de educação à distância entre 2009 e 2013. O dinheiro público foi desviado por meio de contratos simulados. Eles foram condenados por peculato, corrupção passiva, falsidade ideológica, fraudes em licitações e associação criminosa. O magistrado ainda determinou que os cofres públicos sejam reparados em 6,6 milhões de reais. No total, 28 são réus na ação, entre eles servidores públicos e pessoas ligadas a organizações de sociedade civil de interesse público, as famosas OCIPs, né? A Operação Sinapse foi deflagrada em agosto de 2013 e Moro justificou a demora para divulgar a sentença em função da complexidade do caso e também pelo acúmulo de trabalho gerado pela Operação Lava Jato. E sobre Lava Jato, Bendini, né, Mark? Ele tentou trocar de lugar. A Polícia Federal, inclusive, pediu para que ele fosse transferido e o juiz Sérgio Moro não deu. O despacho foi divulgado ontem. O juiz Sérgio Moro negou o pedido de transferência para o Complexo Médico Penal em Pinhais, onde estão inclusive outros presos da operação, como o deputado cassado Eduardo Cunha. A solicitação partiu da PF, mas a defesa do acusado e o Ministério Público Federal foram contra a proposta. O juiz também citou a tentativa de estelionato contra a filha de Bendini, relatada pela defesa dele. Ela afirma ter recebido um e-mail em nome do pai com um pedido de pagamento de R$700 mil para liberar o habeas corpus ao ex-diretor. Para Moro, cabe à Polícia Federal tocar as investigações sobre esse fato. Bendini é acusado de receber R$3 milhões em propinas pagas pela Odebrecht. Correu o WhatsApp de todo mundo aí um vídeo de um advogado de Santa Catarina, um velhinho, né? Dando de dedo num desembargador no Tribunal de Justiça. Vocês viram? Tu viu esse vídeo, Mark? Eu não vi. É forte. É um advogado já bem experiente. Experiente, um senhor. Mas no meio da rua, assim? Não. Na sessão. Na sessão, dizendo que o desembargador havia o pressionado a liberar dinheiro para que ele votasse favoravelmente. Corrupção no Poder Judiciário. E aí o desembargador pediu que fosse dada voz de prisão a esse advogado catarinense. E o presidente da Câmara do Tribunal de Justiça de Santa Catarina não deu. Olha só. Hoje o Judiciário Catarinense, nós temos muitos ouvintes em Santa Catarina, hoje o Judiciário Catarinense precisa focar, olhar bem para o que acontece lá, nesse caso em particular, como todos nós precisamos olhar para a corrupção no Poder Judiciário. Não é todo mundo que opera dentro da conduta ética. A gente não pode ser ingênuo de achar que tem corrupção no Executivo, tem corrupção no Legislativo e não há corrupção no Judiciário. Eu penso que a imprensa cobre mal, muito mal, as notícias e o que se passa no Poder Judiciário brasileiro e aqui do Paraná também nós temos vistas grossas ao que ocorre no Judiciário. É bacana da gente dar uma olhada. Daniel, falando em Lava Jato, a PF está nas ruas nesse momento, fazendo prisões aqui em Curitiba. Opa. O empresário Nuno Coelho foi preso agora há pouquinho pela Polícia Federal. O mandado de prisão é do juiz Marcelo Bretas, lá do Rio de Janeiro, que é o juiz da Lava Jato Carioca, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, e está ligado ao caso do ex-governador Sérgio Cabral. Então, PF nas ruas aqui em Curitiba. Também tem mais presos ao redor do Brasil ao longo da nossa programação e também na RIC TV, TV Record, toda a cobertura. Eu falei aqui nesses últimos dias de um vídeo que ganhou o WhatsApp da gente, que mostra deputados paranaenses rindo de um projeto de lei de autoria do deputado Márcio Paulic, ele é de Ponta Grossa, que ele queria tirar o barulho dos fogos de artifício, entre outras medidas. E aí eu pedi que a Fran organizasse essa notícia para que a gente pudesse trazer esse caso à tona, porque de certa forma demonstra a qualidade do nosso poder legislativo, que é muito ruim. Diga, Fran. As imagens são de uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia lá do começo de julho.
E, na ocasião, os parlamentares ali, Denia, votavam a constitucionalidade da proposta desse vereador que você disse, o Márcio Paulic, lá do PDT, que regulamenta a comercialização dos fogos de artifício. Um dos trechos do texto proibia a venda de materiais que produzam estampido, ou seja, barulhos, não é mesmo? Proibia que fogos de artifício façam barulho quando explodem. A ideia de legislar sobre esse assunto arrancou risadas dos deputados presentes e comentários do deputado Luiz Cláudio Romanelli, que lia a proposta, e também do presidente da CCJ, o Roberto Justus, que deu o voto de Minerva pelo arquivamento do processo. A gente separou um trechinho aqui para o ouvinte entender mais ou menos como é que estava o clima lá dessa sessão. Um parlamentar no Paraná pretende proibir que haja estampido nos fogos de artifício. Sinceramente, eu creio que, tecnicamente, inclusive, a mim me parece inviável, mas fora isso, o seguinte, eu não consigo entender como é que uma tradição cultural do povo, não só curitibano, pontagrossense, paranaense, brasileiro, mundial. Com a maior tranquilidade o desempate. Eu sou contrário ao projeto e eu voto no relator. Proíbem a bebida no jogo de futebol, proíbem o foguete, daqui a pouco proibindo o gritar gol também. Então, como vocês viram, o clima realmente era de risadas lá na sessão da CCJ. Então, Denis, a gente decidiu entrar em contato com o deputado Paulic para entender exatamente qual que era a intenção dele com essa proposta, né? E o parlamentar reconheceu que o texto da matéria ficou meio confuso, mas afirmou que vai apresentar uma nova redação. De acordo com o parlamentar, o objetivo principal dele é regulamentar a comercialização, a fiscalização e a fabricação de fogos de artifício. Paulic afirma que 62% do comércio desse tipo de produto no Paraná é clandestino e a preocupação dele é evitar acidentes. Essas empresas clandestinas, boa parte da venda delas é de morteiros e rojões, que muitas vezes são fabricados em fundo de quintal e que são hoje responsáveis pela maioria dos acidentes que acontecem com fogos de artifício. Pra você ter uma ideia, nos últimos 6 anos teve 4.500 pessoas internadas por conta dessa questão, porque eles estão usando os morteiros e os rojões, que a gente chama de alto impacto, de forma manual, o que não deveria ser acompanhada com acompanhamento técnico. O deputado pretende colher as assinaturas para apresentação do novo projeto na semana que vem, Denian. O projeto era ridículo, com a história de tirar o barulho do fogo de artifício. As risadas, hein, Mark? Não é risadinha. Parecia... Eles estavam gargalhando. A Praça é Nossa, não parecia? A claque da Praça é Nossa e tal? É. E aí o deputado Paulic, que é um bom deputado, tá interessado, deputado novato, assim, de primeira legislatura, né? E aí ele disse que reconhece que o projeto tinha um texto ruim e que vai reapresentar. Pra quê, né, deputado? O senhor vai pagar um mico pela segunda vez. Já pagou a primeira e vai pagar a segunda. O seu projeto é inconstitucional, mesmo que tire o barulhinho do fogo de artifício, mesmo que o senhor faça só sobre a fiscalização e fabricação dos fogos. Isso é matéria de competência da União. Cabe ao Congresso Nacional. Não cabe ao senhor, nem aos demais deputados, esse tipo de legislação. O senhor pagou mico uma e vai pagar mico outra. Torço para que o senhor não consiga colher as assinaturas. Senão, vai ser motivo de risada de novo. O senhor está mal assessorado, o senhor não tem obrigação de saber. O senhor precisa ter profissionais dentro do seu gabinete que conheçam de direito. Senão o senhor paga um enorme mico e fica feio para uma figura do seu porte. Todo mundo em Ponta Grossa lhe respeita muito, aí na região dos Campos Gerais, sua família é uma família tradicional no município, e o senhor fica pagando mico num projeto absolutamente desnecessário e inconstitucional. Se lhe incomoda o fato do fabrico de bomba clandestina, que eu também não gosto, o senhor tem dois caminhos. Uma, articule com o deputado federal de sua confiança esse tema, ou o senhor se eleja deputado federal, porque do jeito que tá, fica pagando mico na Assembleia. 7h56. RIC Mais Notícias. Esportes. Pietro de Lazari está chegando com as notícias do futebol. Pietro, bom dia.
Bom dia, Denian. Bom dia, amigos do Rick Mais Notícias. O Atlético Paranaense já está em Santos, onde enfrenta o Peixe quinta-feira, às 9h45 da noite, na Vila Belmiro, em jogo que vale vaga nas quartas de final da Libertadores da América. E tem reforço no Furacão, hein? O técnico Fabiano Soares poderia inscrever 2 jogadores nesta fase do torneio. Portanto, o atacante Ribamar e o lateral esquerdo Fabrício foram registrados e devem enfrentar a equipe paulista. Por outro lado, o treinador não poderá contar com o volante chileno Estevan Pavés, que já jogou pela Libertadores com o Colo-Colo do Chile. É bom lembrar que o Atlético vive um bom momento no Campeonato Brasileiro, vem de 3 vitórias sem tomar gols, e o técnico Fabiano Soares espera manter a ótima fase também na Libertadores. Na Vila, o Santos é uma grande equipe, com grande história, é dificílimo, mas eu acho que o Atlético vem demonstrando que está subindo de produção, que o Atlético tem grandes jogadores, que o Atlético também pode pensar em passar essa eliminatória. E o goleiro Everton, que completa 300 jogos com a camisa do Atlético neste duelo contra o Santos, sabe da dificuldade do jogo. Diz que o clube sofreu para chegar até onde está, mas acredita em uma classificação heróica do rubro-negro. E quem não quer ganhar o Libertadores, né? Ninguém é bobo e é a principal competição. A gente pagou um preço muito caro, principalmente no ano passado, para estar aqui hoje, e não foi fácil chegar até aqui, como nada é fácil pra gente. Então é mais um grande desafio, é mais uma diversidade que a gente vai fazer o que for preciso para superar. E o adversário, após empate com o Avaí, o técnico do Santos, o curitibano Leverkusen, pediu foco total na Libertadores. Mas agora, meu filho, acabou também o Campeonato Brasileiro para nós. É só Libertadores, cara. Vai ser quinta-feira em casa contra o Atlético. Então a gente tem que reunir forças novamente, recuperar todo mundo e ir para campo buscando a nossa classificação. Pietro De Lázari para a Jovem Pan. Valeu, Pietro, com as notícias do futebol. O Daniel, nosso ouvinte, me mandou aqui um link de uma notícia de que a vereadora Fabiana Rosa, do PSDC, aqui de Curitiba, também tem um projeto para proibir fogos de artifício em Curitiba. Essa vereadora também não cansa de pagar mico. Essa adora pagar mico. Essa é uma das vereadoras dos cachorrinhos. Isso, tá pagando mico aqui, também não sabe. A Jéssica Santos, lá de Ponta Grossa, mandou o resultado de uma pesquisa que está nos jornais lá do município. Diário dos Campos Gerais. Isso, que o deputado Paulic, que é deputado estadual, está muito bem colocado numa eventual disputa entre os candidatos de Ponta Grossa à Câmara Federal. Se ele tem chance de ser deputado federal, retire o projeto da Assembleia, deputado, pare de pagar mico. E se o senhor ganhar a eleição lá em Brasília, o senhor apresenta. Tá feio. Tá ridículo. Mas é aquele problema que muitos deputados têm, e o deputado de primeira legislatura parece ter também. Não se assessora com gente qualificada. Coloca os amiguinhos, dá o cargo para quem ele ajudou na campanha, aquela coisa. Dá o abraço para ficar numa boa. Daí paga esse tipo de situação. Vamos embora, hein, que estourou tudo. Estourou muito, beijo. Ele tá nervoso aqui. Já tá aqui rodeando. Beijo. Até amanhã. Tchau.